Saudações a todos. André Fonseca Miguel toma fala para vocês. É, o propósito da aula de hoje é para a gente fazer o uso do GeoGebra, né? Para nós tentarmos ver como é que podemos fazer, no caso, os gráficos das funções que nós já começamos a estudar. No caso, as funções trigonométricas, né? Nós vimos nas aulas passadas, né? Introdução sobre as funções que eu acabei de mencionar. Nós vimos como é que nós podemos encontrar o domínio, o período e a imagem também de uma função trigonométrica. Bom, deixar aqui registrado, né, de que estou a gravar sozinho, né, porque o meu colega da dupla, né, está doente, então ele não pode estar aqui comigo para gravar, por isso é que eu estou aqui sozinho hoje, mas seria um trabalho coletivo. Prontos, então sem mais delongas, né, nós vamos para o GeoGebra, né, e ver no caso o gráfico de algumas funções trigonométricas que nós já começamos a estudar. Bom, para começar, nós vamos ver no caso a função, né, seno de x. Lembrando que o GeoGebra, nós não escrevemos seno, ele não reconhece, né, se a gente escrever seno, mas sim se a gente escrever sino, aí ele, né, percebe. Deixa aqui apagar esse negócio, né, porque está atrapalhando. Vamos deletar isto. Prontos, vamos aqui começar, né? A função seno, que a gente já viu, né, sobre o período dela. E pronto. Bom, na videoaula, né, nós vemos que a função seno, né, conforme nós definimos, ela tem essa configuração aqui, y igual a seno de x. E lá nós vimos que o período dela, né, é 2π, ou seja, para cada 2π valores, né, a função vai repetir o seu comportamento. Né? Se vocês perceberem, né, se a gente partir da origem, né, nós teremos o quê? Quando ele atingir, no caso, 2π, ele volta a ter o mesmo comportamento que tinha inicialmente, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Se vocês perceberem, né, nós temos essa configuração aqui, até no menos 8. Né? Aqui nós temos um período de 2π. E uma coisa que vocês também podem perceber no gráfico, né? Conforme nós vimos nas aulas, o valor máximo que a função atinge, né, é no caso 1, né, e o valor mínimo é menos 1. Razão pela qual na aula nós dissemos que a imagem da função seno de x, né, ela está sempre no intervalo de menos 1 a 1. Claro, quando a função estiver essa configuração aqui, nós vamos ver que se nós alterarmos, por exemplo, o coeficiente, né, do seno de x, a imagem também vai sofrer alguma alteração. Né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, vamos supor que aqui eu tenho 2. Perceba que agora, né, o que acontece? Que o valor máximo que ele vai atingir é 2 e o mínimo, né, deixa só eu aqui minimizar, que é para vocês poderem ter a noção do que estou falando. Né? Vocês conseguem perceber que o valor máximo é 2 e o mínimo é menos 2, tá bom? Nós temos isso aqui, também pode se verificar a partir daqui, tá certo? Então, cada vez que eu for alterando o coeficiente de x, também a imagem da função vai, né, se modificando. Bom, se vocês notaram, né, nós tivemos aqui, primeiro coeficiente é 1, o segundo coeficiente que eu coloco é 2, tá bom? E tomei dois valores positivos. Será que com valor negativo vai acontecer alguma coisa diferente no gráfico, na imagem, no domínio, né? Dizer que quanto ao domínio não vai sofrer alteração nenhuma, tá bom? O domínio continua a ser todos reais, mas a imagem e o gráfico vai ter alguma diferença, né, de quando o coeficiente da função seno era um número positivo. Né? Vamos supor que eu coloco aqui menos 1.
Ora, menos 1. Nós temos aqui esse gráfico. Inicialmente, vou repetir aqui, né, para vocês tentarem perceber aquilo que eu quero passar para vocês. Se vocês estiverem atentos, vocês vão perceber que no início, né, quando aqui era 1 positivo, a função, né, tinha esse comportamento, passava do 1, ou seja, do 0, ia para 1 e assim vai. Mas quando eu coloco o coeficiente negativo, ele tem um outro comportamento. Pese embora que o período é sempre 2π, né, conforme vocês podem ver aqui é 2π, e o valor máximo que ele vai atingir é 1 de novo, e o mínimo, na verdade, também continua a ser menos 1. Então, se eu altero aqui o coeficiente, ou seja, o sinal, né, o que acontece é simplesmente a mudança, né, quanto à trajetória da função no gráfico, tá certo? Nós temos isso aqui, né, que acontece quando nós temos uma função seno de x. Aí, vou apagar esse senhor aqui, ó, voltou conforme estava, tá bom? Voltou conforme estava. Agora, vamos supor que eu tenho 2 mais 2. Mudou alguma coisa, né? Mudou alguma coisa, e muito, tá? O que mudou? Na verdade, o que muda é a questão da imagem da função, tá? A imagem da função. O domínio continua sendo todos reais. O período continua sendo 2π, né? Conforme vocês podem ver aqui, para cada 2π, né? A função vai repetir o seu comportamento. Mas, relativamente à imagem, né? A imagem já não é aquele conjunto, ou então aquele intervalo que a gente tinha, né, que era de menos 1 a 1. Então aqui a imagem vai mudar, né? A imagem vai ser desde 0 até o máximo valor que a função atinge no eixo y. E o máximo valor que ele atinge no eixo y é 4. Logo, a imagem da nossa função, nesse caso, vai ser o intervalo de 0 a 4, ou seja, vai ser y que pertence de 0 a 4, tá bom? Agora vamos lá tentar, né, mudar a questão do sinal aqui. Ó, mudou alguma coisa? Também mudou, tá? Mudou relativamente à trajetória da função, tá? Só a trajetória que muda, mas a imagem continua sendo a mesma. O valor máximo é 4 e o mínimo é 0. O período continua sendo 2π, né? 2π. Então, é mais ou menos isso que eu queria abordar com vocês, né, na função seno. Agora, vamos lá ver o que acontece, no caso, para a função, né, cosseno, porque nós vemos também a função cosseno nas nossas aulas, né? Vou colocar aqui cosseno, tá bom? Cosseno de x. Ó, nós temos aqui a nossa função cosseno, né? Conforme vocês podem ver. Se vocês se lembram, na função seno, né, ele começava de 0 e ia até ao máximo valor que é 1, né? Enquanto que na função cosseno, ele começa de 1 e vai decrescendo, depois volta a crescer e assim vai, tá? Ou seja, aqui nós estamos, né, no primeiro quadrante, tá bom? No primeiro quadrante. Então, a função cosseno, na verdade, ela, né, vai começar com o valor máximo e vai decrescendo, né, até o valor mínimo. O máximo para essa função aqui é 1 e o mínimo é menos 1. O período, alguém vai perguntar, mas André, agora qual é o período? É a mesma coisa que nós vemos nas aulas, né? A partir do gráfico fica evidente também que o período da função cosseno é 2π, né? Porque para cada dois valores, ou seja, para cada 2π, o comportamento da função se repete. Ou então, quando eu falo de comportamento, né, deixar aqui registrado para quem tem dúvida de perceber isso, é com relação à trajetória, tá? Né? Nós temos isso aqui, isso é o que eu estou chamando de comportamento, essa linha verde, tá bom? Essa linha verde aqui é o que eu estou chamando de comportamento, que de forma, né, mais formal, se assim posso dizer, é a trajetória da função.
tá certo? Então nós temos isso aqui. Agora também posso brincar, né, conforme eu fiz na função seno. Vamos supor que eu coloco aqui o 2. O que acontece? Qual é a diferença? Bom, a diferença é que agora o valor máximo já não é 1, conforme a gente viu no exemplo anterior, né? No exemplo anterior, nós vimos que o valor máximo foi 1, mas agora, quando eu tenho aqui como coeficiente de cosseno de x o 2, logo o valor máximo vai ser 2 e o mínimo vai ser menos 2. O período é o mesmo, né? O período é o mesmo. O domínio continua sendo todos reais, né? Simplesmente o que varia é o intervalo da imagem da função. Tá? Agora vamos supor que eu coloque aqui menos 2. O que mudou? O que muda também aqui é o comportamento da função, no caso a trajetória dela. Perceba que aqui quando era, né, 2 positivo, né, ele começava de 2 e ia descaindo. Enquanto que quando aqui eu tenho menos 2, né, como um fator de cosseno de x, ele vai começar do valor menor e vai até o valor máximo. Né? Vocês podem ver aqui que ele começa de menos 2 até o máximo. Né? Diferença, quando nós tínhamos aqui 2 positivo, nós começávamos do valor máximo até o valor mínimo, tá bom? Período é o mesmo, tá bom? O período é o mesmo, é 2π, tá certo? O domínio continua sendo todos reais também, não estou alterando nada, né, no domínio por enquanto, tá? Agora vamos supor, né, que eu tenho aqui 3. Vamos supor que nós temos essa função aqui, y igual a 3 menos 2 vezes o cosseno de x, né? Como é que a gente vai fazer, ou então como é que fica o gráfico dessa função? O gráfico ele fica desse jeito aqui, conforme vocês podem visualizar também, né? Conforme vocês conseguem ver. O que vai mudando aqui agora? O que muda, na verdade, agora é, no caso, a nossa imagem, né? Se vocês perceberem aqui, a imagem da função já não é aquele intervalo que a gente tinha, que era de menos 1 a 1, ou então de menos 2 a 2. Né? O que acontece agora? A imagem da função passa a ser, né, o intervalo de 1 até 5, né? Porque aqui nós temos o valor máximo e aqui temos o valor mínimo, tá certo? Nós temos isso aqui. E se por acaso eu tivesse 3 mais 5, ou seja, 3 mais 2 vezes o cosseno de x, né? Vamos supor que nós temos isso aqui. Tá. Então, variação, né? O que acontece? Só muda a trajetória, ou seja, a forma como a função, né, vai se comportar no gráfico, né? Aqui vocês conseguem perceber que ele vai começar do valor máximo até o valor mínimo, né? No caso, o valor mínimo é 1 e o máximo é 5. Enquanto que quando eu tinha aqui 3 menos 2 vezes o cosseno de x, o que eu tinha? Que ele começava do valor mínimo e ia até o valor máximo, né? A trajetória dela, tá certo? Então, é mais ou menos isso que eu queria partilhar com vocês, né? Sobre os gráficos das funções trigonométricas que a gente já começou a estudar, no caso, a função seno e a função cosseno, tá bom? Eu fico por aqui, espero que essa aula seja proveitosa, né, para todos, tá certo? Até breve. Agora vem para a gravação. Vem para a gravação. Você sabe que termina a gravação? Como embora. Não dormiu esse gajo, tá? Não sei o quê.